Bora. Vamos lá? Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos nesse momento, pela graça e misericórdia da nossa Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um sábado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que receba cada pedido e agradecimento aqui, apresentado, para se purificar com teu sangue. E nesse momento, Senhor, de repartir do pão espiritual, o Senhor venha abrir nossa mente, abençoar, Senhor, o pregador, a mensagem, aos ouvintes, Senhor, tanto aqui como os que estão acompanhando pela internet também. Amém. Por tua graça e misericórdia, abençoe, Senhor, tomamos essas bênçãos do nome. Amém. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Rei eterno, que dura para sempre, esteja com cada um de nós. Amém. Os irmãos e as irmãs também da internet que acompanham. Hoje nós vamos falar sobre um tema que inicialmente tem sido polêmico para alguns, mas nós vamos procurar transmitir isso aqui com convicção, porque convicção é fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E todos aqueles que estiverem levando a sério a palavra de Deus, acreditando nos testemunhos do Espírito Profecia, os escritos da irmã White dado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, para todos aqueles que creem, verão isso que nós iremos falar que está de acordo com a palavra de Deus. E se está de acordo com a palavra de Deus, pela mesma palavra de Deus, nós vamos dar a confirmação pelo Espírito de Deus do que é a verdade aqui nesta manhã. E o tema, esse que vocês podem estar vendo agora, face a face com o Pai. É sobre esse tema que nós iremos discorrer um pouco aqui nessa manhã sabática. De acordo com Mateus capítulo 18, versículo 10, nós vemos aí que está escrito em Mateus, né? Eu vos digo que os seus anjos nos céus, os anjos de quem? De Deus, nos céus, sempre veem a face de meu Pai. Quem é que está falando aqui? Jesus Cristo, né? Sempre veem a face de meu Pai, que está onde? Nos céus. Os anjos sempre veem a face de meu Pai, disse Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo estava na humanidade igual eu e você. Ele estava aqui falando como nosso irmão mais velho, como todos os seus irmãos deveriam proceder. E entender que os anjos de Deus sempre veem a face do Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e nós. O que nós deveríamos compreender isso. Sempre eles veem a face de nosso Pai que está nos céus. Lembra da ressurreição? Vai lá, avisa
meus irmãos, né? Meu pai, o pai de vocês. Ele não cita essa frase assim? Porque ele é nosso irmão mesmo. Mas não vamos esquecer que ele é o nosso Criador. Não vamos esquecer que o Criador ele se fez homem. E quando ele se fez homem, ele disse essas palavras. Não vamos aprender alguma coisa hoje, pode ter certeza. Não há nenhuma contradição aí de dizer que ninguém nunca viu a Deus, né? Quem é esse Deus aí que os anjos viam a paz? Nós vamos observar se há contradição, né? Porque os Escritos vão nos dirigir. E os Escritos são chamados de Espírito. Jesus diz, as palavras que eu vos digo é Espírito e são Espírito e vida. Nós precisamos nos alimentar a cada dia da árvore, lá que foi colocada no jardim do Éden, aquela árvore que dá vida, lembra? A árvore que dá vida a nós hoje é a palavra de Deus. E todos os dias nós devemos nos alimentar dela, né? Para que tenhamos vida a cada dia. É um dia de cada vez. E até que chegue o momento em que nós seremos transformados desse corpo mortal para o imortal, tá? Para uma vida sem fim em Cristo Jesus, a fonte de vida. Lembrando que de João capítulo 17, verso 3, alguns pegam esse texto e se coloca diante desse texto aproveitando apenas a metade da verdade. E nós hoje vamos aproveitar toda a verdade desse texto. Jesus Cristo também apresenta ali naquele texto, como ele está dizendo aqui, que os anjos de Deus sempre veem a face do Pai. E em João 17, verso 3, ele também, como um homem ali orando, ele fala para nós acreditarmos em Deus, o Pai, o único Deus verdadeiro, e a vida eterna. E a Jesus Cristo também. Ele não disse só a primeira parte, não, ele disse a segunda. E a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Que nós acreditamos nele também. Porque está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que muitos não querem aceitar essa parte do verso. Por quê? Porque apresenta Cristo como também Deus verdadeiro. Ah, mas nós só temos um Deus. É verdade. Para nós há um só Deus. Há um só Senhor também. E foi esse que o Pai enviou. Agora vamos dizer que nós estamos falando fora de contexto? Agora a palavra é essa? Está falando fora do contexto? Ou as palavras são conexas? Elas têm conectividade ou não têm? 1 João 5,20 diz que o Filho de Deus é vindo. Ele é Deus verdadeiro e vida eterna. Não é o que está lá? Por que eu vou acreditar só em João 17, verso 3, e vou desacreditar de João, primeira carta 5,20? Eu não tenho que acreditar, não é numa integralidade? Não é íntegra? Eu não tenho que ser íntegro? Deus observa os homens e mulheres íntegros sobre a face da terra. Ele está caçando seus verdadeiros adoradores. Que eles adorem em espírito e em verdade. Portanto, nós vamos aqui analisar ponto por ponto. Na meditação matinal para conhecê-lo, página 338. Antes de nós ler esse texto, gostaria de chamar a atenção aos irmãos, as irmãs que estão nos observando, que, de acordo com João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou repetir, era Deus.
Muitos aí estão dizendo que ele não era. Que ele não era. E está escrito dizendo que ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem. Não é porque agora eu não esteja entendendo toda a verdade que agora eu vá desacreditar de outras que eu não entendo também. A verdade ela tem que ser Completa, não é por metade não. O Senhor do Deus viu é a consolidação em toda a verdade. Não é só na metade não. Portanto, irmãos, o que foi dito ali em João capítulo 1, versículo 1, é uma verdade absoluta. Bem, é verdade, alguém vai dizer, mas o filho foi gerado. É claro que foi. Quem acredita nos Escritos vai entender que foi. Ele foi gerado na personalidade, segundo criam os pioneiros. Vou citar aqui, por exemplo, William Warren Prescott. Ele acreditava que o Filho de Deus foi gerado na personalidade. A irmã Angela diz que o Filho de Deus era Deus na infinidade. Infinidade tem fim? Tem começo? Assim era a palavra de Deus. Ou alguém tem dúvida disso? Ou antes era um Deus mudo? Era um Deus sem espírito? Vamos analisar. A palavra de Deus é tão infinita quanto o Pai. Alguém tem dúvida disso? Agora, foi da vontade do Pai que essa palavra, além de ser ouvida, fosse vista. Era o Verbo de Deus, a palavra de Deus tornada audível. Essa mesma palavra de Deus tornada audível se tornou visível. Essa foi a vontade de Deus. E nós vamos agora entender por quê. Essa palavra de Deus que foi tornada visível, não foi só aos homens não. Aos anjos também. Essa palavra se tornou visível, a expressa imagem da pessoa do Pai. A expressa imagem da glória do Pai. Vamos ver o texto. Na meditação matinal, para depois nós seguirmos. Para conhecê-lo, página 338. Em cada ato de Jesus, por tudo que ele fez, cada lição que ele deu, cada instrução dada dele, devemos ver nisso tudo e ouvir com os nossos ouvidos, reconhecer a Deus na vista. Reconhecer Deus aonde? Na vista. Quem ouviu Jesus, quem viu Jesus, deve reconhecer Deus. No ouvido, no reconhecimento, são eles a voz e os movimentos de quem? De quem era a voz ali? Estava Jesus? Os movimentos que eles movimentavam, de quem eram os movimentos? Alguém tem dúvida? Esses anjos que viam a Deus sempre, o que está escrito deles
na meditação matinal, o cuidado de Deus, página 174. Esses anjos que guardam os filhos de Deus na terra estão em comunicação com o Pai. Aqui nós não temos dúvida que eles têm comunicação com o Pai. Ninguém pode jamais desacreditar dos textos escritos, irmãos. Seja dos que falam do Pai, seja dos que falam do Filho. É loucura nossa aceitar um e rejeitar outro. E os anjos de Deus se comunicam com o Pai no céu. Não é assim que está escrito? Se comunicam ou não se comunicam? Como seria essa comunicação? De que forma eles se comunicam, né? Porque às vezes, para mim fazer a defesa daquilo que eu tenho estudado, buscado, examinado, às vezes eu serei preconceituoso e querer defender só aquilo que me convém, que me agrada. Existem pessoas assim, não existe? Porque eu aprendi e agora eu não quero desaprender, porque eu acho que o que eu aprendi é a verdade. Sempre é a verdade o que eu aprendo. Não, irmão, não é sempre assim não. Às vezes ensinam para a gente coisas que não é a verdade. E muitas das vezes é verdade, mas ainda falta alguma coisa para complementar essa verdade. Os anjos, eles são designados para ministrarem aos filhos de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Tem esses anjos, a todo tempo eles têm acesso à presença de Deus. Não é assim que está escrito? Eles têm acesso à presença ou não têm? Porque tem pessoas que acham que nós estamos forçando os textos. Deixa os textos falarem livremente. Nós não temos necessidade nenhuma de forçar textos. Nós queremos apenas fazer a vontade do nosso Pai que está no céu, sem forçar texto algum. Mas também a verdade tem que ser dita. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Em Mensagem Escolhida, volume 2, a página 377, anjos ministradores, o mesmo de Hebreus capítulo 1, versículo 14, aguarda ao pé do trono. Eles estão lá no trono de Deus, irmãos, aguardando no pé do trono, para obedecerem de forma instantânea ao mando de alguém. Quem é o mando de quem? O comando é de quem aí? Aos anjos? De Jesus Cristo, irmãos. Eles estão no pé do trono, aguardando Jesus Cristo dar um mandado, para eles irem voando rapidamente para atender aqueles que hão de herdar a salvação. De imediatamente, instantaneamente, eles estão prontos lá para ouvir de Jesus Cristo o seu mandado, e eles vêm voando rápido para responder toda oração feita em sinceridade, com fé viva. Não devemos ter dúvida que as orações que nós fazemos, se nós estivermos na palavra de Deus e essa palavra de Deus estiver em nós, nós podemos pedir o que quiser. Estará anjos lá à disposição para vir rapidamente nos atender. Pela fé, pelo que está escrito, que devemos andar. Os justos, eles andam pela fé. Outro texto, irmãos. Capítulo 3, verso 14 e o verso 15. O que o apóstolo Paulo disse aqui? Eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não se põe não de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não? Eu me ponho. E eu acredito que os irmãos e as irmãs se põem também. Diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho.
família nos céus e na terra toma o nome. Então, todos que tomam o nome desse Pai Celestial se põem de joelho diante dele. Salmo 17, versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Vai contemplar a face de Deus ou não vai? Nós havemos de contemplar ou não? Quanto a mim, quanto a você, vamos contemplar ou não a face de Deus na justiça? Quem é a justiça? Vai contemplar Deus em Cristo ou não vai? O Senhor é a justiça nossa. Ele é o justo. E os retos lhe contemplará a face. Os justos lhe contemplarão a face. Os retos vão contemplar a face do Senhor Jesus Cristo, o justo, Senhor, justiça nossa. Está claro ou está obscuro? Nessa fonte de Ellen G. White, não sei muito de inglês, os irmãos estão podendo visualizar, ok? Diz que agora não podemos ver a glória de Deus. Agora, se Cristo aparecesse nas nuvens do céu, alguém poderia contemplar? Eu digo que não. Mas ele vai vir, na verdade, como ele é. E quando nós nos tornarmos o que havemos de ser, nós vamos contemplá-lo face a face. Mas por enquanto, precisamos nos preparar. E olha, agora não podemos ver a glória de Deus, mas em breve seremos capazes de vê-lo face a face. Alguém tem dúvida disso? Se Jesus aparecesse agora, irmãos, na sua glória que ele há de vir, quem ia escapar? Quem? Você verá aquele que deixou de lado sua coroa, a sua coroa real, e veremos a ele face a face. Quem foi esse que deixou a coroa real, irmãos? Foi Cristo? Glória a Deus, eu também creio que foi. Face a face. Sabe o que significa isso? Face a face. Mas só veremos ele face a face se nós agora, hoje, antes que feche o período de graça e ele levante do santuário celestial e diga está feito, se agora, nesse período de graça, nos prepararmos. Prepara-te, ó Israel, conforme está escrito, para te encontrares com o teu. Se nós não se preparar, vamos encontrar com esse Deus e ficar vivo? Não, né? Qual é a obscuridade que se vê nesse texto? Nenhuma obscuridade. Porque para vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Isso aqui que não dá para conhecer é parábolas. Aos outros fala por parábola, para que vendo não vejam. Tem pessoas que lêem o texto, observam ele tudo, mas não vê Cristo aí.
porque para eles está sendo palavras. E continuará sendo enquanto eles não quiserem abrir os olhos. Cristo virá com nuvens. Cristo virá com grande glória. Não é assim que está escrito? Ele vai vir numa glória grandiosíssima que ninguém poderá contemplá-lo se não tiver preparado para permanecer vivo. Para permanecer vivo, tem que estar preparado. Para poder contemplar essa grande glória quando ele vier na nuvem do céu. Na nuvem do céu. E quem vem com ele? Uma multidão de luminosos anjos. Esses anjos o acompanhar lá, o Cristo no seu trajeto com as nuvens e com essa grande glória. Haverá silêncio no céu porque todos os anjos irão com ele. Um texto claro também, ó. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Quem é que vai vir na glória do Pai? Aquela glória da qual o apóstolo Paulo disse: me põe de joelho. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, aquele do qual os anjos contemplam face a face. Vamos esperar mais alguns textos, vamos ver a interpretação. A interpretação tem que ser, para nós, do Espírito de Profecia, para entendermos o que está realmente a palavra de Deus querendo dizer para nós. Ver o que o Espírito quer dizer à igreja. Então, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Quando Cristo aparecer na nuvem do céu, você vai ver 3, 2 ou 1. Mas se alguém não estudar, não vai saber. Tem alguns desejando ver 3, um do lado do outro. Tem outros desejando ver 2. A visão é aquela que Estevão teve na Bíblia e que ele não teve no Espírito de Profecia lá. A visão sobre o Pai e o Filho no trono. Ele vai vir com os seus anjos na glória de seu... O que foi que Estevão viu lá? Em Atos capítulo 7. Viu Jesus Cristo e viu a glória de Deus. O que Ellen White viu? O trono e nele estava sentado o Pai e o Filho. Mas ela viu a Cristo. O Pai ela não pôde contemplar. Ah, mas ele não pôde contemplar porque eu vivi em pecado. Quando nós pararmos de pecar, nós vamos ver ele face a face. Conforme está escrito, nós vamos ver. Mas é na face de Jesus Cristo. Vocês vão ver Jesus Cristo. E aí ele dará a cada um segundo as suas obras. Quem fez o mal, pague pelo mal que fez. Quem fez o bem, recompensa para a vida eterna. Se ele revelar se há um homem e aos anjos, é porque o Pai só pode ser visto através dele. Tem alguma coisa mais importante que a palavra de Deus aqui para os irmãos? Tem alguma coisa mais interessante, mais proveitosa para mim e para você que estamos aqui, para vocês que estão assistindo na internet? Alguma coisa mais importante que a palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz é de importância? Então, quando analisarmos, quando examinarmos as Escrituras, seja lá o assunto que ela estiver falando, coloque de suma importância para a tua vida.
Se ela dizer assim, é de importante. Não importa qual é o assunto. É o que Deus estiver dizendo. Havia pessoas dizendo, Deus quer só o coração. Não é assim que alguns dizem? Ah, mas isso aqui não é coisa de importância para a nossa salvação, não. Não está escrito, não? Se não tiver escrito, não é importante, não. Mas está escrito? Não é importante, não? Vamos lá. Outros assuntos. Devem citar aqui vários. Mas para mim, todos eles eu prezo. Porque foi Deus que disse através do seu Espírito. Mateus 24:30. Ele vai vir na grande glória de seu Pai, vai vir junto com os anjos, ele vai aparecer nas nuvens do céu, e esse sinal do Filho do Homem vai aparecer à distância, do tamanho da metade da palma da mão de um homem, uma nuvenzinha negra, ela vem se aproximando, vai embranquecendo-se até tornar-se uma grande nuvem branca, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quantas tribos tem, irmão, na terra? Super direito? 12. Mas quem são esses que se lamentarão? Os justos? Quem são esses aí que vão se lamentar? Sabe por quê? Porque não se prepararam. O Filho de Deus aparece nas nuvens do céu, eles não estão preparados, não vão poder contemplá-lo, vão se incomodar com a luz, ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, vão virar derretido que nem cera, virar cinza. Então o que é que acontece? Eles não aguentarão isso. Vão morrer. Vão ficar na face da terra como esterco. Mas antes que eles morram, eles vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande. Mas antes eles vão se lamentar. Mas antes eles vão ver, porque quem vê a Deus morre se não estiver preparado. E eles vão morrer porque não estão preparados. Antes se lamentarão demais por isso. E eles vão ter que ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. De quem é esse poder e grande glória? Ele não vai vir na glória de seu Pai? De quem é esse grande poder e grande glória? É do Pai, mas é dele também. Agora ele se manifesta na verdade como ele é. E aí esses que vão se lamentar vai ser tarde demais. Tarde demais. Não ter acreditado Tiveram que ele oportunidade, era Deus, não acreditaram nos escritos, não fizeram caso, não se prepararam e estão prontos para a morte. Da pregação de Noé, né? No vídeo de novo. Nós estudamos as pregações de Noé. Estava doido, né? Não chovia, né? E você está ficando doido, né? Não chove porque aí você estava quando eu vi destruído. Deus o Pai é um ser pessoal? O Filho não é não? Como é que é essa manifestação pessoal? Quando Deus criou todas as coisas ali no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali era um Deus pessoal, sim ou não? Deus pessoal. E como um ser pessoal,
Deus se revelou em quem, irmãos? Vamos lá, como é que vamos entender isso? Um ser pessoal. Você é um ser pessoal? Você é um ser pessoal. Eu sou um ser pessoal? Eu sou um ser pessoal. Deus é um ser pessoal? Se não fosse, ele não teria dito para o seu filho: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E como um ser pessoal, Deus se revelou em quem, irmãos? Então, quem fez todas as coisas? Quem fez o homem ali? Ah, mas o pai não estava junto? Estava, irmão. Mas como um ser pessoal, ele se revelou em seu filho. Quando o homem foi feito, e que levou aquele sopro no nariz, a primeira pessoa que ele viu, quem foi? Foi Cristo, irmãos. O ser humano foi feito por Cristo. O Deus pessoal se revela em Cristo. Jesus, o resplendor da glória do Pai. Quem é o resplendor da glória? Irmãos, isso aqui ninguém pode contestar um texto desse. Porque o ser pessoal se revelou em Jesus Cristo, e Jesus é o resplendor da glória do Pai. Quem vê Jesus Cristo está vendo o que, irmãos? O Pai, que é o seu resplendor. A expressa imagem da sua pessoa, desse ser pessoal. A imagem desse ser pessoal é Cristo. Então ele é revelado, esse Deus pessoal, em Cristo. Tem alguma coisa fora de contexto aí? Há pessoas que falam muito sobre esse tema. Muitas pessoas ligam para mim para falar desse assunto. Mas sabe qual é o texto que cita? Nenhum. É só argumento. Quando cita os textos, é só aqueles textos que convém a eles. Apresentando o Cristo como gerado, apresentando o Cristo como homem, mas nunca apresenta ele como Deus infinito. Só apresenta um Deus que teve um começo, como gerado. Só apresenta ele numa personalidade. Mas também não devemos esquecer que Deus é Espírito. E querer dar um começo ao Espírito de Deus é loucura. Querer dar um começo para a palavra de Deus é doidice. Agora tem que ser aplicado da forma como é. Ah, mas Deus gera, é Deus. Sim, qual é o problema? Um homem gera homem. Mas ele era filho do Altíssimo. Nas duas vezes que ele nasceu, ele era filho do Altíssimo. As Escrituras diz que ele foi gerado. Mas gerado na imagem de seu pai. Mas ele era antes o quê? A palavra do Pai. Se eu agora for adentrar nessa questão, eu vou questionar o próprio Pai. Por isso diz que aquele que nega o Filho, nega o Pai. Porque nega a palavra dele, está negando ele. A glória do Pai, ela revelava-se em quem, irmão? Olha aí, ó, no Filho. A glória do Pai se revela no Filho. Aquele resplendor é no Filho. Ah, mas a glória do Pai é o esplendor, a glória do Filho é o resplendor. Olha os argumentos. Ah, o Pai é diferente do Filho.
Diferente no que diz respeito, um é pai e o outro é filho. Mas o filho também é chamado de pai, não é? Na Bíblia não é chamado filho de pai, não. Quando Isaías 9, verso 6 diz que o pai da eternidade, não está chamando ele de pai, não. Quando diz que Isaías 63, que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és nosso pai. Não está chamando ele de pai, não? O Filho de Deus é pai? É Deus? É Senhor? É Espírito? É Salvador? O que é que o pai é que o filho não é? Ele é o eu sou? Por que estão querendo limitar Jesus Cristo? Ah, mas foi o pai que lhe deu o poder. E o poder é limitado do filho? Ou é ilimitado? O que um limitado quer questionar o ilimitado? Questionar o ilimitado é questionar o pai, não é não? A glória do pai, ela se revela ou ela só se revelava? Ela se revela também no filho ainda? Aqueles que haviam visto o Filho de Deus, haviam visto quem, irmãos? Quem Filipe viu? Quem os anjos viram? Viram o pai ou não viram? Mas olho nu assim o pai diretamente. Por que é tão difícil de entender isso para alguns? A palavra de Deus, ela se tornou o quê? Audível. Depois ela se tornou o quê? Aonde Jesus Cristo estava? No seio? Quando ele estava no seio do Pai, os anjos viam? Não. Mas ouviu? Olha como isso não é difícil de entender, irmão, quando nós queremos entender. Quando ele estava no seio do Pai, antes de ser apresentado aos anjos, que é o grande comandante, o Pai, pega o seu filho agora e apresenta diante de toda a coxa angelical. E antes dele ser apresentado, ele estava onde? No seio do Pai. Não era visto, mas passou a ser visto, porque a palavra se tornou visível. Não somente audível, mas agora se tornou visível. Os irmãos acham que os anjos não viam Miguel? Os anjos receberam a apresentação do Filho de Deus. Quando Jesus Cristo foi gerado outra vez, agora aqui na terra, os homens puderam ver o Pai por Jesus Cristo. De forma que ele veio fazer com que nós agora entendêssemos, a compreender melhor acerca do Pai. Não só nós, não. Os anjos também. É o que está escrito. Procedendo aí nos escritos, diz o seguinte: o Pai não se manifestou a si mesmo à humanidade. O que os irmãos entendem com isso? O Pai não se manifestou a si mesmo. O Pai é uma personalidade? O Filho é outro? O Pai, ele se manifestou a si mesmo. Quem foi que ele manifestou à humanidade? O Filho. E quem visse o Filho dele, estava vendo quem? Por quê? Porque a personalidade do Pai é manifesta no Filho.
Olha o que está escrito aí. O Pai não se manifestou a si mesmo, aos homens. Exceto ele se manifestou por meio de... então para lá. Então o Pai se manifestou à humanidade? Sim ou não? Vamos lá? Sim ou não? Sim, irmãos. Diz que o Pai não se manifestou a si mesmo à humanidade. Mas tem uma exceção. O Pai se manifestou por meio de Cristo. Está claro? Mas alguns não veem com clareza não. Diz que a gente está forçando o texto. A humanidade, ela não podia suportar a glória de Deus. E aqui é isso que está se referindo, não? A humanidade não podia suportar a glória do Pai. E se o Filho de Deus viesse na glória que é dele também, podia suportar? E por isso ele veio na humanidade. Tem alguma coisa a ver com a Sarça ardente? Tem. Eu estou lembrando. Tem sim. A sarça ardente Moisés teve face a face, mas esse face a face, vocês acham que ele contemplou o rosto de Deus? Acho que cada um das pessoas que disseram que não era para Deus falar com ele, né? Isso. Então ali ele teve face a face, mas não significa dizer que ele olhou de rosto a rosto, não. Está diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não está querendo dizer que também está de rosto a rosto, não. Eles ouviam a voz, né? Os trovões, os relâmpagos. Então tudo isso tem que ser analisado. Como passou também pela fenda. Sim, a fenda. E também depois de Olhou pelas costas, não E podia ali, olhar. e ali era Cristo, né? Representando A rocha o é Pai, Cristo. né? Exatamente. Era meu Então Pai significa mesmo. dizer que para ver Deus tem que ser pela rocha. Que é Cristo. Então o Pai tem se manifestado somente por meio de Cristo, a humanidade. Porque a humanidade, eu e você não poderíamos suportar a glória do Pai, mesmo que fosse por Cristo na sua glória, trazendo diretamente a glória do Pai. Tanto é que Cristo não podia se apresentar às pessoas com grande glória, que eles não resistiu. Tanto é que quando ele vem agora na glória do Pai, Se não estiver preparado, vai morrer mesmo, porque vai ter um fim. O negócio vai ter que ter um fim para o pecado. Esses adventistas que acreditam na Trindade, que é três deuses, será que eles já leram isso aí assim? Porque na Bíblia não tem falando. Lucas 8, verso 10 de novo, vou repetir o que diz lá. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Aí você pergunta, eles não já leram isso aqui? Não leram. Lê. Passa por cima. Porque a Bíblia é tão bem explicada assim, que não tem esse nome. Eu não encontrei esse nome desse Deus, desses três deuses. Não tem. Eu vejo não. A Lúcia Mateus fica assim para trás. Ela diz: Jesus é o Espírito Santo. Ele é Deus. Mas o Deus, o três Deus. Mulher, pelo amor de Deus, onde é que está esses três Deus? Aí ela bora mais certinho, mas no final. O problema é o seguinte, o problema é o seguinte, que as pessoas aprendem errado. E na hora que Deus traz a mensagem para esclarecer, elas fecham os olhos, vê e não vê, e ouve e não vê. Aí eu disse para ela ontem à noite, nós falamos um pouco, eu disse assim, agora o Filho de Deus foi nascido, foi gerado. E o Espírito Santo, minha irmã, foi nascer de quem? Ele veio de quem? Porque ele era para sair de algum lugar. Né? Não tem origem. Sem a origem dele. Por isso que ele é Deus. E no princípio, Cristo era o Verbo, a palavra,
a palavra também é Espírito. Aí ela diz assim, vocês não acreditam no Espírito Santo. Cale sua boquinha, não fale assim, você não sabe. Se nós... Mas é isso que transmitem, não é? Que Pois é, essas se pessoas não você acha acreditam que no nós Espírito não Santo. acreditamos, muito menos vocês, porque nós acreditamos no Pai e no Filho. Porque lá está E no Espírito e Santo no também. Espírito Santo também, porque são, Claro. tanto o Pai é Espírito como o Filho é Espírito. Mas As 3 pessoas separadas. ela quer que tenha 3 Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, não existe. Mas é isso. assim que eles ensinam, não tem como aprender diferente. E em parte eu dou até razão, porque os líderes deveriam estar ensinando a palavra como ela é, e não dando suas interpretações. Isso aí são interpretações humanas. Aí as pessoas que são menos esclarecidas é as que menos leem. Eu não digo que não leiam, eles leem, mas não entendem, estão com a mente tapada. Porque essa palavra não precisa dar a interpretação dela, não. Ela mesmo dá a interpretação dela. Então, no caso, eles estão, na volta de Cristo, eles estão esperando 3. Possivelmente. Eles vão querer ver 3. Olha, um texto bem explicado, bem mastigado, para conhecê-lo na data de 12 de janeiro. Quem quiser acompanhar depois. Olha só como ela descreve aqui, ó. Na obra da criação, Cristo estava com Deus. Era um com Deus, igual a Ele. Só Ele, o Criador do homem, podia ser seu Salvador. Nenhum anjo celeste podia revelar o Pai ao pecador, conquistando a aliança com Deus. Cristo, porém, podia manifestar o amor do Pai, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Para conhecer a meditação. Então, aqui, irmãos, com relação ao pai e ao filho, alguns dizem que o pai e o filho é diferente. O texto está dizendo que é igual. Logicamente, mas o pai é maior do que o filho. Claro, ninguém discute isso. Pai é pai, filho é filho. Mas a questão do igual aí está se referindo. Qual é os títulos que o filho não tem, que o pai tem? Tem algum? Cita um. Algum nome que o pai tem que o filho não tem? Cita um. Porque o filho, ele herda o nome do pai. Ou não herda? Então qualquer nome que o pai tem, o filho herda ou não herda? E que conversa é essa que o filho não tem o nome do pai? O Senhor, como é? Deus só mandou o filho dele porque ele não podia aparecer, né? Ninguém podia ver a face de Deus. Então, pelo filho, foi como a gente podia ver Esse Deus. plano é tão profundo que os anjos na eternidade vão estar estudando e não vão compreender tudo, assim como nós também. Porque quando diz assim, no princípio, assim, estava Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E João 33, verso 4 diz que o Espírito de Deus nos fez. Então significa dizer que aquele mesmo que pairava, que estava sobre as águas, tá? O beija-flor não paira? Aquele Espírito que estava pairando por ali nas águas, é o mesmo que fez o homem, o Adão. E na Como criação, é que vamos dizer que nós não cremos no Espírito? Se o Espírito que fez o homem, e na criação, quando foi para fazer o homem, ele chamou alguém para façamos o homem, né? o pai que disse para o seu filho, façamos o homem. Tinha mais alguém ali, só uma, né? Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança, não é? Todo homem tem um espírito, não tem? Diz que o pai tem um espírito. Só o Espírito de Deus conhece Deus. E o homem também tem um espírito. E só o Espírito do homem conhece o homem. Então, façamos o homem. Não era só a imagem, não. Só a nossa imagem. A semelhança. Façamos o homem também com o espírito, com o pensamento, com a mente.
Olha aí, irmãos. O Pai foi revelado como um Deus de amor. E Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Se eu não acredito, irmão, nessas palavras, eu vou acreditar que o que os apóstolos viram, eles não viram Deus. Eles não viram o Pai, mas eu acredito porque está escrito é pela fé. Se eu não acreditar nisso aqui, eu não tenho fé. Os discípulos, citando um deles, João. João viu o Pai ou não viu? De acordo com o texto aí, mas é fé. João viu o Pai ou não viu? Por que você acredita que ele viu o Pai? Porque ele mesmo disse: quem me vê a mim. Então, João viu a Cristo? Então ele viu quem? Os anjos veem a Cristo? Então eles veem quem? Que coisa. Por que as pessoas não atentam para os mistérios de Deus? O que é revelado é para nós, nossos filhos. O que não é revelado, tudo bem. É para Deus, pertence a Ele só. Mas o que é revelado é para nós todos. O próprio Jesus Cristo dizendo, é a palavra dele. Se eu não creio na palavra dele, eu vou crer na palavra de quem? Agora, nós colocamos um headsetzinho aqui, porque isso aqui já é o suficiente para nós ver as palavras de Jesus com clareza, com obviedade. E os remidos? Porque Jesus é o nosso dono, tanto na criação, tanto pela criação, como também pela redenção. E nós, quando remidos, vamos contemplar a glória de Deus, o Pai, ou não vamos? Muito bom. Agora, olha só. A glória de Deus, esse Deus aqui está se referindo a quem? Mas vamos ver a face dele? Vamos, mas é o quê? Na face de Jesus. Por quê? Porque quem vê ele... Está difícil de entender, irmãos. Os remidos vão ver o Pai face a face, vão, irmãos. Mas na pessoa de quem, irmãos? Por isso que a senhora falou, ele é igual a ele. Mas isso aqui, se pregar isso aqui, vai caçar nem muita confusão. Não é porque a gente queira confusão, não. É porque a verdade traz confusão para muitos. Bora ver mais alguns textos. E os anjos também não viram Cristo quando Satanás se revelou. Ele Aquela história. revelou. O Filho de Deus foi apresentado para Lúcio e os demais anjos? Foram ou não foram? Foram. Aí ali que eles... E ele teve ciúme e inveja por quê? Porque ele pensava que ele era o Comandante do céu. comandante do céu. Ele queria se colocar acima de Deus e Pai? Não. Ele queria se colocar entre o Pai e Cristo. Ele queria ser primeiro de Cristo. Ele pensava que ele era um cabeça lá. Aí tanto que Deus foi criar o homem, aí Satanás achou que Deus ia chamar ele, né, para levar a pessoa da criação do homem. Foi como Deus falou, seu filho, passando do homem, Satanás teve inveja. Eu acho que no pensamento dessa trindade, essa trindade tem mais poder do que o próprio Jesus, né? É porque, na verdade, Lúcio queria ser, na verdade, um Deus, junto com o Pai e o Filho. E está escrito dizendo que no universo de Deus não tinha um outro ser, senão o Filho de Deus que poderia entrar nos projetos, nos planos dele, de Deus, o Pai. E Lúcio queria fazer parte da feitura do homem, na criação do homem. Não lhes foi permitido. E ele ficou com ciúme, inveja e ódio no coração. Por quê? Porque ele foi apresentado, seu filho, onde ele tivesse, era como se tivesse a presença dele próprio, o Pai, e o que ele desse de ordem, a sua palavra equivalia à própria palavra do Pai. E Satanás não aceitou isso. Lúcio, no caso. E também quando acredita mais também porque quando Jesus disse assim, eu vou
Porque se não for, eu não posso mandar enviar o Consolador. É porque ele era ele mesmo. Pois é. Só que como Deus, né? Enviarei o outro Consolador. O outro Consolador, aquele despojado, o seu outro eu, que de acordo dizia também William Barre Prescott, o seu outro eu, que é aquele despido da personalidade, da humanidade independente. Eu disse para ela ontem assim, então tanto, que quando foi uma nome daquele que ia tocar nele, ele disse, não me toque, ainda não fui ao pai, né? Felipe, né? Aí, No caso, Maria Madalena. Ela foi para tocar e disse, não me toque. não me toque. Depois ele permitiu tocar no caso de Felipe. Que só acreditava Se tocasse. se tocasse. Também. No caso, ele subiu e voltou. Quando voltou, Tomé pôde tocar nele. Né? Toca aqui, Tomé, porque tu duvidaste. Bem-aventurado daqueles que não viram e creram. E tu só acredita vendo, pois toca aqui, sou eu mesmo. Outro texto aqui de Obreiros Evangélicos. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Alguém conseguiu já entender quem é o Pai? Alguém já teve alguma revelação do que é o Pai para cada um de nós? Quem veio revelar? O Pai é Cristo. Alguém tem uma noção do que é Cristo? Se tiver, já tem uma noção do que é o Pai. Ninguém a não ser Cristo viu. Vou ler de novo o texto. A Bíblia diz que jamais alguém viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Não está assim escrito? Mas é os seres pecadores. Pois esse texto, como é que você entende? Ninguém a não ser Cristo viu Deus. Só os anjos viram. É assim que está escrito aí, irmão? Quem foi o único que viu? O único que viu o Pai? Cristo. Aqui, irmão, clareza. Ninguém, homens, anjos, seja lá quem for, ninguém, porque agora aqui enfatizou com clareza, a não ser Cristo. Pois é, mas esse ninguém agora complementa quando diz que a não ser Cristo viu Deus em sua glória. Quer ver a prova disso? Naquela glória que quando o pecador cometeu o deslize, que o céu ficou em tristeza, que o Filho adentrou na glória, lá com o Pai, os anjos viram ele. Por 3 vezes ele adentrava e sumia na lista dos anjos. Esse é o Deus invisível. Mas Jesus é invisível também. Se ele quiser se tornar invisível, ele se torna invisível. Ele é o Deus invisível. Ele é a expressa imagem do seu Pai. Alguém tem dúvida disso? Ele ficou invisível diante dos anjos, ou não ficou? Quando ele adentrou na sua glória, na glória de seu Pai, que também é sua, ele só pôde ser visto na terceira vez, quando ele saiu, foi que ele pôde ser visto. Portanto, ninguém, a não ser Cristo, viu Deus em sua glória. Ou os anjos, algum deles entrou naquela glória que Jesus entrou? Não está claro? Só não está claro para a Rosilda, né? Vamos para os remidos aqui. Os remidos, eles verão a glória. Eles não só ouvirão a glória, mas eles verão. Os remidos verão a glória. Glória de quem? Na face de quem?
Ah, então só quem viu a glória foi? Essa glória é igual àquela que Jesus viu na transfiguração. Essa daí, lá no monte da transfiguração. Essa glória ali era só um deslumbre, uma pequena miniaturazinha do que é agora. Os remidos verão a Deus face a face. Agora está dizendo que eles verão a glória. Mas olha só isso. Os remidos verão a glória de Deus, mas eles verão essa glória de Deus na face de quem? Vou voltar para o texto anterior para vocês verem o detalhe. Mas ele está dizendo que verão a Deus o Pai, né? Agora. Isso. Exatamente. É por isso que é bom examinar os textos, comparando texto com texto. Por quê? Porque aqui diz que ninguém, a não ser Cristo, viu Deus em sua glória. Cristo viu Deus, agora os anjos viram Cristo a glória. viu Deus em sua glória. Aí os outros viram Agora, a glória de Deus os em Cristo. outros demais, no caso também dos remidos, Viram a glória de vão ver a glória de Deus que unicamente o Cristo viu, agora na face dele, de Jesus Cristo. Porque Jesus vem na face, na glória do Pai. Sim. Essa glória Que o céu vão poder ver, os remidos vão poder ver. Mas a glória em si do A glória do Pai, que está aí não. na face dele, É. de Jesus Cristo. Moisés, irmão, por exemplo. Porque é a imagem dele, a imagem de Deus visível. Moisés, o povo viu a glória de Cristo na face de Moisés. Sim, E não conseguiram olhar, né? isso. Ali na face de Moisés estava a glória do próprio Cristo. Agora, quem quiser ver a glória do Pai tem que olhar em Cristo. Moisés era uma espécie de Cristo. E diz que não aguentaram ver, né? Que teve que cobrir. Tiveram que cobrir. quando ele desceu. Não sei se tem alguma coisa dessa, eu estou curiosa. Quando Moisés entrou, foi na face ardente, né? O Senhor diz assim, tira a sandália dos teus pés. Né? Já está assim, qual o significado de tirar a sandália dos teus pés? É porque todo assunto, por exemplo, desse aqui, o assunto é seríssimo. Aqui é como se dizer assim, tira a sandália dos pés, sinal de que a presença de Deus está aqui. Que até para tratar desses assuntos a gente tem que ter cuidado daquilo que a gente vai falar. Não vai ter Isso tem um significado. Porque eles faziam assim, no local de cultuar Deus, geralmente eles entravam descalços. Né? Porque Deus Tinha um símbolo. ele fala de acordo com a cultura, né? Lá, o oriental ele tem aquela cultura de tirar a sandália, deixar fora, né? Para poder entrar dentro de casa. Então Deus, para tentar explicar ali para Moisés que aquilo era uma coisa importante, ele falou, deixa a sandália aí. Não tem nada a ver com purificação. Tem também, porque traz sujeira. Os calçados geralmente deixam ali que a sujeira fica e você entra sem a sujeira. Quer dizer também a reverência também, né? Também reverência, respeito, tudo isso foi simbolismo, tem significação. Então, os remidos verão a glória de Deus na face de... Porque vendo quem? Vê quem? Viu, Pai? Aí tem um trocadilho aí, né, irmão? Tem. Diz que Jesus viu Deus em sua glória. Sim. Aí os outros vê a glória de Deus em Cristo. O desejado de todas as nações, página 600. Acho que é 600 mesmo. Agora, olha só como é que é a palavra de Deus. Examinando um pouco aqui, um pouco ali, comparando coisas espirituais com espirituais, verdade com verdade. Olha só os textos que já examinamos até agora, vamos ver mais isso aqui para vocês verem. Olhando para Cristo, vemos nele quem? O resplendor de quem? Essa glória divina aqui é de quem? Não é do Pai? Pai. Olhando para Cristo, nós vemos nele a glória de quem? Do Pai, né? Que é agora a expressa imagem de Deus e Pai. Mas olhando para Cristo, nós vemos nele a glória do Pai, que é a expressa imagem dele, agora olhando para Cristo, olhamos para ele, para o Pai, que é a sua imagem. Quando Filipe falou para ele ali, mostrando o Pai, era como se Filipe... Eu acredito que é como se a pessoa vê a foto de alguém,
Aí mesmo assim dizer que quer ver a pessoa para saber se a pessoa é igual mesmo. Tá, eu quero ver outra pessoa, não quero ver tu não. Eu quero ver tu e mais um outro. Eu já ouvi uma pregação do pastor Ari dizendo que quando Cristo vier, é dois tronos, o Pai e o Filho. Aí perguntaram para ele, e o Espírito Santo disse, não precisa não, que ele já está aqui na terra. Então, dois vêm e o Espírito Santo está aqui na terra. Isso aí só besta que acredita nisso, né? Porque não está escrito. Onde é que está escrito? Ele disse que vem um trono e Cristo está à direita do poder. Ellen White viu um trono, sentado nele estava o pai e o filho. Estevão viu esse trono, estava sentado lá o pai e o filho. Em tudo quanto é lugar nós vemos os textos escritos dizendo o pai e o filho, o pai e o filho. Estevão disse que viu em pé à direita do poder, né? Em pé à direita do poder. Então é um trono e Cristo está do lado dele, dá para entender? Aí no trono está o pai e o filho. Agora, porque no trono está o pai e o filho, é necessariamente obrigado todos estar vendo visivelmente o pai e o filho? Afinal de contas, uma é a imagem de quem? O Filho de Deus é a imagem de quem? Do Deus invisível. Vou repetir. Invisível. É o Deus visível? Invisível. Quem olha para Cristo está vendo o Pai. O Cristo é visível aos olhos daqueles que são chamados remidos. Mas o Pai é olhando para o visível, vê o invisível, porque o Cristo é a imagem do Pai. Então Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Ninguém a não ser Cristo viu Deus em sua glória. E os limpos de coração verão. Os que tiverem limpo de coração vão ver Deus e permanecer vivo. Os que não tiverem limpo de coração, quando ele aparecer na noite do céu que vê ele, vai pedir para responder. Aí se pegar um texto isolado, vai dizer, o limpo de coração verão a Deus aí, não? Não, mas é isso que fazem. Ó. Isaías 28:13. Um pouco aqui, um pouco ali. Eles vão fazer isso, se enrolam, se enlaçam, caem para trás e se perdem. Porque vão comparar texto com texto, mas só naquilo que lhes convém. Quando vem um outro texto que vai bater contra a ideia dele, já tem uma desculpa. Não, mas esse texto está querendo dizer isso, esse texto não sei o quê. Eles fazem a mesma coisa que os limpos de coração vão fazer. Comparar um texto com o outro para chegar ao consenso do que é a verdade. Eles vão fazer isso, mas vão fazer só naquela parte da verdade que convém a eles. Aí eles vão se laçar. Olha só isso aqui, o que eles vão dizer? Apocalipse 6,16. Os que não são limpos de coração vão dizer o quê? Dizia aos montes, dizia aos rochedos, às montanhas, caí sobre nós. Cai sobre nós. O que eles queriam pedir para que os monturos de terra caem em cima deles? Porque eles tinham agora a face de Deus diante deles e eles não podiam suportar e estavam se escondendo. E diz, é melhor que cair em cima de nós logo. Mas os santos vão estar contemplando. Os limpos de coração vão poder contemplar a face e não vão estar pedindo para a rocha nenhuma cair em cima deles, não. Vão estar contemplando. Eu já não acho que os livros parece que nós vamos pegar até a volta de Cristo, né? Está crucificado para isso ali. Eles caem sobre nós, essas rochas aí. Esconde da face daquele lá. Escondei-nos do rosto. Vou repetir aqui o texto, porque esse aqui é interessante. Escondei-nos do rosto daqueles, é assim? Dos rostos daqueles. Está no singular? Escondei-nos do rosto daquele. Oxe, não vai ver dois?
Porque um já não está vendo o rosto dele, só vê o rosto dele na face do filho. Escondei-nos daquele, tá? Que está sentado sobre o trono. Tá? Escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre. Aí não, mas aqui o Pai está sentado no trono, beleza. Então, escondei-nos da face do Pai. Mas a face do Pai só pode ser vista em quem? Então, escondei-nos da face do Pai, porque aquele que é a imagem expressa de sua pessoa está aparecendo e eu não posso assistir sua glória. Tem contradição, irmãos? Outra coisa interessante, né? A Bíblia fala que Cristo é igual a Deus. Se o Espírito Santo fosse outro Deus, ele é igual a quem? Então, O Espírito é o mesmo, né? Senhor? O Pai é Espírito, porque Deus é Espírito, o Pai é Deus. O Filho de Deus é Espírito, que é o Filho de Deus, e quem é Filho de Deus é Deus. No caso dele aí, o Deus eterno é Espírito. Ah, mas o Filho não é eterno. É isso. Está dizendo que a palavra do Pai eterno não é eterno. O Areto disse que o Espírito Santo está aqui na terra. Aquele outro boca mole fala que o Espírito Santo se esconde. Não diga o nome do boca mole, não, na processo. Eu não lembro o nome dele, mas quando eu digo no boca mole, foi raçado. Diz que o Espírito Santo está para ele. Onde que fica o Espírito Santo? Ele disse, não, por que o Espírito Santo não aparece, né? Porque tudo fala em Deus, Jesus Cristo, né? O Espírito Santo fala, mas nunca mostra o visível, assim. Aí ele disse, não, que é porque ele sempre gosta de estar reservado. Os bastidores, ele está reservado. Cabe a nós a examinar, né? Lembra dos bereanos? O que estava falando ali? A palavra de Deus. Era o apóstolo? Paulo? Tá, e mesmo Paulo falando, o pessoal ele dizia para o pessoal fazer o quê? Seja lá quem for, irmão, esteja pregando a palavra, examina. Vê se o que eles estão falando está de acordo com o Espírito. Seja ele pastor, seja ele quem for. Examina. Nós não somos obrigados a seguir o que os outros dizem, não. Nós temos a obrigação de seguir o assim do Senhor porque é a fé. Se não for pela fé, desagrada a Deus. Só Deus não estava falando, né? Eu dizia assim, se alguém, ou até mesmo os anjos, vinha pregando a palavra de Deus. Eu não aceito não. Considere maldição. Porque qualquer coisa que não for de acordo com a palavra não é maldição, se não receber. E os Gálatas estavam indo naquela onda, né? Sim. Precisamos ter atenção a isso. Tudo que um pastor fala, as pessoas acreditam cegamente. Tudo que um padre fala também não escapa a fé de santo. Não são todos, não. Pois é, mas já tem aqueles, né, que já não gostam de ler, né, de buscar. Né? Se não gosta, acredita também. Se não gosta, como pela vida dos outros, entender se acreditar. A expressão aqui da minha Bíblia está dizendo assim, então passaram a apertar. Vamos analisar mais um pouco esse texto aqui na parte de baixo, que nós não lemos ainda direito. Eles vão estar dizendo o quê? Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. É sobre os tronos? Quando ele vai vir dois tronos, é isso que disseram? Mas aqui está dizendo é dois, é? Bom, o rosto era daquele que estava sentado. Alguém viu o rosto do Pai alguma vez? Tem uma exceção só, quem foi? Só Cristo. E agora o Pai, ele agora se manifesta em Cristo. Agora quem olha Cristo, olha o Pai. Então, ele escondeu do rosto daquele que está sentado sobre e da ira. Não está dizendo que é do rosto também, não. Do rosto do que está sentado sobre e da ira. Não é do outro rosto, não. Da ira do Cordeiro. A ira desse seria o mesmo que está sentado.
A ira desse é daquele que está sentado também no trono, viu? Porque quando ele vier para os ímpios, ele é como um leão. Aí ele virá para os santos, para os justos, como um cordeiro. E esse cordeiro que vai ir para o justo vai estar irado contra os ímpios. Essa é a realidade. Aí eles pegam esse texto e dizem, olha, está vendo? Vamos ver o Pai mesmo face a face, porque aí é dois... Não, para não. Aqui está dizendo, esconder na face daquele que está sentado sobre o trono. Mas lá não está o Pai e o Filho? Tá, mas alguém vai estar vendo um rosto lá. Essa ira aí também, irmão, ela se refere também às pragas, né? As pragas também. As pragas, no caso, já caíram, está caindo e ele está vindo. Da ira porque ele está vindo daquele jeito. Como um leão. Né? E um medo tremendo dos ímpios vão estar. Eles não querem nem passar por aquele momento, mas já estão no momento. E os seus servos vão servir. E os seus servos vão ver a sua face. Olha como é bonito isso aqui. Os seus servos vão lhe servir e vão servir vendo, olhando a face dele, do seu Senhor. E nas suas testas estará o seu nome. Vou dizer de novo aqui, irmão. Ó. Nas suas faces, ou seja, nas suas testas, estará o quê? O nome de Deus. Pois é. Estará os seus nomes. O seu nome. E outra fala, no Apocalipse ele fala, o meu novo nome. Exato. Meu novo nome. Agora em Apocalipse 14, não está o nome do Pai e do Filho na testa dos 144 mil? Sim. Mas aqui, na testa dele está o nome daquele que vai estar sentado sobre o trono. Mas se eu rejeito o nome de Jesus Cristo, eu vou ter o nome do Pai? Não. A resposta é simples e é óbvia. Não. Agora nós lemos, irmãos. Está tendo comentário. Se quiser comentar, está aqui o livro. Eu vou ler esse texto bem aqui de frente. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho, enigma. Quando você se põe diante de um espelho, você vê quem? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora não é mais enigma não. Agora quando ele vier vai ser de face a face. Por enquanto você ainda não está olhando para Cristo direto, de face a face, mas você consegue ver ele pela fé, não consegue? Foi a comparação aí do espelho, né? Como enigma. Mas então veremos ele face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Quando você se olha no espelho, você sabe que é você mesmo, né? Quando você vê Jesus Cristo face a face, aí você vai entender essa comparação do espelho. Irmão, antes do pecado, Adão via desse jeito aí, face a face? Via. Mas via o Pai face a face como os anjos viam. E alguns eles distorcem, às vezes, por não conhecer. E aí, Ele via o Cristo mesmo. E aí, quando Adão pecou, Face a face. Cristo só falou com ele, não se Agora, apresentou. quando ele pecou, até aquela presença do próprio Cristo ali, Que Cristo ele não pôde mais contemplar. Que Cristo teve que esconder agora, né? Para ele não ser morto. Para não ser morto. Misericórdia pura. Só para poupar o homem. Aí ele só via a voz de Cristo. Aí Cristo só falou com ele, né? Agora aí ele foi vetado de vê-lo face a face. Porque para olhar face a face ele teria na condição que nós havemos de estar quando venceu o pecado. Mas como já tinha
como ele já tinha pecado, ele não podia mais contemplar igual nós não podemos. A mesma coisa quando ele vier, os ímpios não vão poder contemplar ele. Os ímpios não vão poder contemplar. Eles vão continuar na mesma condição que Adão estava depois do pecado. E eles só vão contemplar para poder morrer. Porque quem viu Deus morre. Nesse caso aí, eles vão ter que morrer. Vai ser como se fosse um raio, né? E nós teremos que voltar para nossas origens. Para podermos ver Deus face a face como Adão via. Senão não vai poder ver. Então, quando Adão perdeu a sua pureza, ele deixou agora de ver a face. E nós não vemos a face de Deus porque permanecemos nessa impureza desde Adão. Mas quando nós formos restaurados, limpos, como Adão era no princípio, agora com o caráter de Deus, conforme Adão fora feito no princípio, agora podemos vê-lo face a face outra vez como Adão viu. Esse texto nós não lemos, né? Ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei. O que isso quer dizer? Ló estava querendo ver Deus. Ainda na minha? Jó, aliás. Ainda na minha carne. Você ainda vai ver Deus face a face na carne ainda? Ele vai ver que ele vai ressuscitar. Na carne, Não pecaminoso. O que vem primeiro? O que vem primeiro aí, no caso? Porque ver na nossa carne, porque nossa carne mortal vai se tornar numa imortalidade, não é? Ele não vai transformar o corruptível no incorruptível. Ele primeiro vai transformar nós do corruptível para o incorruptível, para poder ver ele. E o apóstolo Paulo disse, Ou nós vamos ver ele para se tornar no incorruptível. O apóstolo Paulo falou, olha, nós não precederemos os que dormem. Sim. Aí Jó, no caso aí, como pela fé, ele falou que ia ver Deus, porque Deus vai ressuscitar ele, aí depois vai transformar os que estão vivos. É só comparar os textos dá certo. Só não dá certo se nós não compararmos os textos, né? E os meus olhos, olha só, por mim mesmo, e não outros não, vão contemplar. É os meus olhos mesmo. Agora é uma fé muito grande, né, irmão? Ele sabia que ia morrer e ia ser ressuscitado. Pela fé aí. Exatamente. ele sabia que, apesar da prova que ele tinha, Deus tinha misericórdia dele e o coração dele estava impedido. Para a pessoa dizer que falar isso aí tem que ter uma fé muito forte. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse isso, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aqui no caso, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Subiu aos céus, intercede por nós. E isso aqui, os homens de Deus, eles viram. Essas coisas nós devemos acreditar como eles acreditavam. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, vocês conseguem ver Jesus aqui ou não? Sim. Porque tem uns que só conseguem ver o Pai aqui. Porque a Bíblia diz que só um é imortal. A palavra de Deus era Deus? Ela era mortal? Ou imortal? A palavra de Deus era imortal junto com o Pai ou era mortal? Imortal. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. Os anjos habitam aqui nessa luz? Não. Só quem? É inacessível. A quem nenhum dos homens viu. Algum homem viu a luz inacessível? Não. Algum anjo viu aquela glória, a face mesmo de Deus? Não. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. E quando Deus se manifestar por Jesus Cristo,
Vão ver ou não vão os santos? A glória. Mas vão ver a face? Só de Jesus Cristo, né? Ao qual seja honra, poder, sempre eterno, sempre. Olha a questão de Moisés. Não foi ele que disse isso? Senhor, eu rogo, eu te peço que tu me mostre a tua glória. Não foi isso que ele disse? Foi? Qual foi a resposta? Quando Moisés pediu ao Senhor que ele mostrasse a sua glória, farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Então aí, nesse caso, qual é a glória de Deus aí? Bondade. Eu vou te mostrar aqui o que é a minha glória. O que eu quero que vocês entendam por minha glória. A terra inteira vai ser cheia de quê, então? Da bondade. Bondade de Deus. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e permanecerá vivo. Me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O homem pecador, irmão, não podia ver nem a face de Jesus Cristo. E o remido não vai poder nem ver a face do Pai, vai poder vê-lo em Cristo. Então agora ele foi visto pelas costas, mas a face não, porque eles estavam ali sem poder ver. No caso de face, o que representa a pessoa, né? É a face. E Cristo é todo glória, né? E eu acredito que a face é onde está a maior concentração da glória de Deus. A glória, assim, infindável mesmo. É por isso que Deus falou que Moisés, não acredito que ele falou que ele não podia ver a face porque era o resplendor mesmo. Aí ele, quando Moisés escondeu ali o rosto de Cristo, Deus fez isso mesmo. Né? Isso. A face, nós vimos aqui a questão literal, né? Mas agora vocês estão vendo que está sendo aplicado agora para... Essa glória são tipo mais ou menos assim, aquele brilho do sol, né? Que a gente não Sim, consegue olhar. essa claridade, esse... Só que a de Cristo é bem mais, né? Sim. A gente não consegue olhar nem para essa lâmpada aqui, não. Se olhar, contemplar o sol, você fica praticamente com os olhos fechados para poder olhar, né? Então, imagina a glória de Cristo ele vindo. Olha esse texto. Aí alguém diz assim, não, irmão, aqui é porque o homem pecador ele não pode contemplar. Mas, irmão, veja só. Deus nunca foi visto por alguém. Não, mas alguém que só se refere aos homens. De acordo com os textos que vocês viram aí, vocês sabem que vai mais além, né? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Significa dizer o quê? Deus foi visto por alguém? Não. Mas o Filho de Deus foi visto? Sim, mas ainda assim cobrindo o quê? A glória, porque senão não podiam contemplá-lo. Ah, Moisés esteve face a face com Deus. Teve. Mas não significa dizer que ele viu a Deus em toda a sua glória. Porque em toda a sua glória só quem viu foi Cristo. Está claro isso? Ninguém jamais viu a Deus. Uma repetição do texto. Veja que ali é João 1,18, o texto é bem conhecido. Aqui diz, Deus nunca foi visto por alguém. Só que tem outras versões que diz, o Deus unigênito. Tem alguma contradição? O Filho de Deus é Deus ou não é? Unigênito porque foi gerado, o único gerado.
Então, o único Filho gerado, ou o Deus gerado, tem contradição? Referindo-se a Cristo? Que está no seio? Esse o revelou. Esse. Revelou quem? O unigênito. Porque quem via o Cristo, via. Ok. Agora mais uma vez, agora em 1 João 4,12. Ninguém jamais viu. E agora, Deus está em nós, em Espírito, porque Deus é. Alguns podem dizer assim, rapaz, mas esse negócio de Deus está em. Se Deus está em nós, é em Espírito. Nós somos na habitação de Deus em Espírito. Então, quando o Espírito está em nós, ele está habitando em nós. Então, ele habitando em nós, quem é que está habitando em nós? E o que diz lá, João capítulo 14, versículo 23? Aqueles que me amam, guardam a minha palavra, né? Quem é que ama essa pessoa? O próprio Pai e o Cristo. Aí ele diz assim, e viremos para ele, faremos dele morada. Se Cristo faz morada em nós, então nós podemos entender o texto anterior, esse aí, ó. Ninguém jamais viu Deus. Deus está em nós, fazendo o que? Em nós, morada. E Cristo vindo, quem é que vem com ele? Pai, porque Deus é Espírito. Tanto o Pai é Espírito como o Filho é Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a ambos. Ok? Se não receber a Cristo, não recebe o Pai. Bom, esse texto aqui é história da redenção, né? Adão e sua inocência foram assegurados a comunhão direta e livre e feliz com seu Criador. Jesus Cristo, né? Depois de sua transgressão, Deus se comunicaria com o homem mediante Cristo e os anjos. Sim. Aí, assim, depois da transgressão de Adão, o Senhor não falou mais diretamente com o homem. A humanidade foi entregue nas mãos de Cristo e toda a comunicação ao mundo foi efetuada por seu intermédio. Exatamente. Porque às vezes a gente, a questão de trocadilho de palavra aí, muitas vezes a gente não entende. E quando fala Cristo, muitas das vezes fala ele se referindo a ele mesmo como homem. E às vezes Cristo, às vezes se refere a ele como sendo o próprio Deus. Então ele perdeu a comunicação direta com Deus e passou só a ser por intermédio de Cristo, mas agora limitado. Não mais ser face a face assim como ele estava antes. Isso o pecado fez. Nós vamos ter que ser restaurados a essa condição inicial. Agora aqui explica o verso anterior, irmão. Ó, Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém jamais viu a Deus. E agora explica. Não que alguém visse ao Pai. Mas alguém viu, né? A não ser aquele. Quem é esse aí? O próprio Cristo, né? A não ser aquele que é de Deus. Este, referindo-se a Cristo, tem visto ao Pai. Este. Tirando dessa exceção, ninguém. Nem os anjos, irmão. Nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito foi revelado. Nesse contexto de João, João 6,46, lá os livros estavam questionando a respeito de Cristo. E realmente, que falar que ele não era Deus, né? Se não tivesse vindo de Deus, porque Cristo estava como homem, mas ele também era Deus. Não deixou de ser, né? Não deixou de ser Deus. Agora um comentário de Ellen White.
46, né? O 46, não é? Mas não se refere à igreja também, não? Qual? Verso 46? É, João 6,46. Não, aí tem A exclusivo. não ser aquele que é. Não, isso aqui tem exclusividade. Se refere a uma pessoa. Aleluia. Referida-se pelo nome de o Filho unigênito de Deus. Este unicamente tem visto o Pai. Agora esse comentário de Ellen White, Testemunho para a Igreja, volume 8, página 268, diz que ninguém jamais viu a face do Pai, exceto o Filho. Aqui esclarece todas as dúvidas que poderia aparecer nos textos anteriores, né? Ah, mas isso aqui se refere só ao pecador por causa do pecado, aquele negócio todo, né? Está dizendo é Não. ninguém. Aqui é ninguém jamais viu a face do Pai e bota um exceto, né? Não, mas o querubim, fulano, o serafim. Não, aqui está botando o exceto. O exceto o Filho de Deus, o Filho do Pai eterno. Ninguém jamais viu a face do Pai. Só o Filho dele viu. Aí diz assim, Deus é Espírito. Ah, irmão, está querendo agora espiritualizar? Não, irmão, estou dizendo o texto. Ou não é o texto? O testemunho para a igreja são palavras de homem. Não. A irmã White escreveu inspirada, iluminada pelo Espírito Santo. Exceção do Filho, né? É a exceção do Filho. Se tivesse outra, eu ia dizer. E Deus é Espírito. Está querendo dizer o quê? Só o Pai é Espírito. Só o Filho é Espírito. Só um conhece o outro. Ou não é isso que está querendo dizer? Porque logo em seguida dizer que só a exceção é o Filho, e diz assim, porque Deus é Espírito. Ele é conhecido apenas por meio da revelação feita por Cristo. Lembra de Mateus 11, 26, que ele está lá? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele é que o Filho quiser revelar. E nós só conhecemos o Pai por meio da revelação feita por Cristo, senão nós não conhecíamos nada do Pai. É assim que está escrito, irmão? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele é que ele quiser revelar. 11, 27. Mateus 11, 27. Então, se alguém quer conhecer o Pai, primeiro conheça pela revelação do Filho. Se não conhecer pela revelação do Filho, não conhece o Pai. Só aqueles que conhecem o Filho em sua revelação é que conhece o Pai. Ninguém mais. Está claro ou está obscuro? Isso nós não podemos estar deixando os textos claros para acreditar no obscuro. Mas os textos se explicam a si mesmo ou não? Se eles se explicam a si mesmo, então deixa que é assim a revelação de Deus no que diz respeito ao entendimento de cada um de nós dessa manhã de sabática. Amém. Vamos concluir com esse texto aí de Mateus 11, 27. Nós já lemos, repetimos, e está aí na tela, desenvolver mais uma vez. Vou ler na sua íntegra, nós vamos concluir com ele. Aqueles que acreditam que há três deuses, ou três pessoas distintas, coeternas, separadamente um do outro. Deus o Pai é uma personalidade, o Filho chamado de Deus Filho outra personalidade, e muitos outros dizendo Deus Espírito Santo outra personalidade, distintas e coeternas. Para esses que pensam assim, como entenderiam esse texto? Colocando além de outros textos que a irmã White coloca, diz que só tinha um único ser no universo inteiro que poderia entrar nesse propósito de Deus. E unicamente o Cristo, a quem o Pai disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ao ler esse texto, vão entender de que forma? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai.
Quando diz assim, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, está dizendo para mim o quê? Que só o Pai conhece ele. Ou não é? Deus é, além de onipotente, é onisciente. O onisciente, ele sabe o que as coisas de Deus. Deus conhece Deus, claro, que são oniscientes. O Pai é onisciente. O Filho unigênito do Pai é onisciente. O Filho conhece o Pai. O Pai conhece o Filho. Tem um outro chamado de onisciente além dos dois? Mas se tivesse um terceiro Deus, como a terceira pessoa que é eterna, como o Pai e o Filho é, não conhecia não, o Pai e o Filho? Como onisciente, não conheceria? E por que aí só o Filho conhece o Pai? Aí agora a irmã White diz que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Não diz? Mateus 20, 28 está também dizendo, né? Que o Espírito Santo deu a vida pela igreja. Agora ele vai dizendo que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Se é o próprio Cristo, então mais um motivo de eu dizer o quê? Ninguém conhece o Pai senão. Então o Cristo, que é o Espírito Santo, ele despojado do humano, então só ele conhece o Pai. Correto? E Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 20, diz que o Pai é Espírito, aquele que gerou a Cristo, que é Espírito. Então, se o Pai é Espírito, o seu Filho é Espírito, e ninguém conhece um ao outro, só ele se conhece, porque o Espírito é o mesmo, então eu devo me calar para aquilo que não está escrito. O que está revelado é para nós, nossos filhos. Tudo que nós falamos aqui é a revelação de nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos mais um pouquinho ter entendido nessa manhã sabática acerca do Pai. E cada um deles se conhece um ao outro, na sua totalidade, na sua glória. E nós, segundo a sua misericórdia e bondade, poderemos entrar nesse rol aqui, a quem o Filho quiser revelar. Se ele quiser revelar mais acerca do Pai, ele nos revela através dessa revelação que nós estamos vendo aqui hoje, através de sua palavra. Deus nos abençoe e nos dê o resto do sábado na sua presença, a presença de Deus, aquele que unicamente conhece o Filho. E através desse Filho nós venhamos estar contemplando o Pai.